presença de Deus, eu gosto de observar algumas coisas, não para me tornar crítico ou alguma coisa assim, mas é algo que eu tenho para realmente saber para onde o Espírito está me direcionando, onde Ele quer me direcionar. E durante a conferência, eu não sei vocês, mas o momento de louvor me toca muito. O momento de louvor, eu vejo aquelas 13 mil pessoas, aquelas 10 mil pessoas adorando um único Deus, adorando um único ser que realmente nós estamos com os olhos fixos nele, um único ser que é digno de ser adorado, é digno de ter palavras de exaltação, é digno de realmente todo o nosso cântico, de todos os nossos salmos que nós entoamos. E algo que realmente eu acho muito lindo, durante o momento de adoração, não é a guitarra, o solo bonito que ela faz. Não é o violão, o jeito legal que o cara toca. Não é a pessoa que está cantando se a voz dela é bonita. É o som da igreja que atrai o coração de Deus. É o som da igreja que realmente, instiga algo dentro do coração de Deus, que os olhos do Senhor voltam para aquela comunidade. E eu quero realmente enfatizar isso de perseguir a presença de Deus, dia após dia. E a gente vai começar, eu preciso que na verdade você fique bem atento em todas as coisas que eu vou falar para você entender. Porque senão, por que eu estou fazendo aqui? Mas enfim, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16. Alegre-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o Espírito, não tratem com desprezos as profecias, mas ponham à prova todas as coisas, e fiquem com o que é bom, afastem-se de toda forma de mal. Que o próprio Deus da paz santifique internamente, que todo espírito, alma e corpo de vocês sejam preservados e irrepreensíveis na vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que o chama é fiel e fará isso. Irmãos, orem por nós. Saudem todos os irmãos com um beijo santo. Diante do Senhor, encarrego vocês de lerem esta carta a todos os irmãos. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com vocês. Meus amigos, o apóstolo Paulo, ele na verdade, dentro dessa carta aos Tessalônicos, ele não fala, se você achar legal, não apaga o Espírito. Se você só sentir de ficar com o Espírito ou não ficar com o Espírito, não fique ou fique. Mas isso, o que Paulo diz, é uma ordenança para mim e para você. Isso que Paulo traz na carta dos Tessalonicenses, a gente vai entender mais para frente, é uma ordenança. Ele não fala, se você achar legal, não apague o Espírito. Não, ele fala, não apaguem o Espírito. É uma ordenança. É uma ordenança que Paulo dá. E ele também fala, não despreze as profecias que existem dentro de você, que existem na vida de comunidade. E quando Paulo ele fala para não apagar o Espírito e não desprezar as profecias, quantos de nós nos consideramos cheios do Espírito, mas nós desprezamos um profeta? Quantos de nós nos consideramos cheios do Espírito, mas a gente, começa a ter um olhar julgador para as pessoas que talvez vai orar? E está tudo bem, na medida que Paulo também ensina aqui, fiquem com aquilo que é bom. Ou seja, através do Espírito nós também temos o discernimento de definir se aquilo é de Deus ou não, ou se aquilo é bom ou não. Sim ou não? Sim ou não? Vamos lá, gente, vamos comigo. Então, se Paulo ele fala isso, não apaguem o Espírito e não desprezem os dons de profecia, não desprezem os dons como um todo, como quê? Como quê, gente? Não desprezem os dons como um todo, certo? Sim ou não? Não desprezem os dons como E o que são os dons do Espírito? Realmente, algumas pessoas reconhecem o que é o dom do Espírito. Algumas pessoas lembram de, o dom de cura, o dom de línguas, o dom de profecias, mas talvez a gente esquece também dos frutos do Espírito, que também são dons. E o que Paulo ele quer dizer aqui, cara, vamos trazer para o nosso contexto, dentro da sua célula, existe um irmão ali desviadinho, nunca mais veio para a cela, mas quando veio para a cela, ele pôs as mãos sobre a pessoa, aquela pessoa foi cheia do Espírito e ela caiu. Você como líder ou como anjo da guarda, olha para você e fala, meu Deus, o que eu estou fazendo da minha vida? Você olha para você e fala, meu Deus, o que aconteceu comigo? Será que eu estou com Deus? Você até se autoanalisa assim, Você fala, caramba, estou aqui, mas cadê Deus? E aquele irmão que é desviadinho, que está na sua cela, ele chega, bota a mão na cabeça da pessoa, ora pela pessoa, a pessoa chora, a pessoa cai, e você despreza aquilo que ele tem.
Você despreza aquilo que o Senhor está fazendo através da vida dele. E é isso que Paulo está querendo dizer à igreja de Tessalônica. Ele fala, não despreze um dom da profecia. Ou seja, não despreze os dons que existem no meio da comunidade. Ah, mas Luciano, ele está fazendo coisa errada. Cara, deixa, depois você corrige. Às vezes a gente quer muito controlar o que Deus está fazendo no ambiente. Às vezes a gente quer muito controlar e colocar o nosso dedo onde não precisa colocar o dedo. Porque o Senhor está fazendo. Porque o Senhor está no nosso meio. Ele escolheu. O Senhor escolheu que você estivesse aqui hoje. O Senhor, por intermédio do Espírito que habita em você e em mim, escolheu para que você tivesse graça de estar aqui hoje. Mas nós temos desprezado os dons que habitam em nosso meio. Ou na verdade, você não tem realmente levado isso como algo que é uma ordenança do Senhor. E você faz o quê? Apaga o Espírito. Mas Luciano, como que eu apago o Espírito? Menosprezando os dons que existem dentro de você e que existem no meio da comunidade. Mas Luciano, como que eu apago o Espírito? Nós vamos ler isso um pouquinho mais para frente. E algo que eu tenho muito forte dentro de mim é que nenhuma pregação pode produzir o que nós precisamos. Nenhuma conferência pode produzir o que nós precisamos. É somente o Espírito Santo. Apenas a vida de Deus por intermédio do Espírito. Somente a vida de Deus produz algo dentro de você. Se eu estou aqui falando com você, se eu estou aqui pregando para você, talvez isso não vai mudar a sua vida. Mas o Espírito, por intermédio da pessoa de Cristo, Ele é capaz de mudar a sua vida. Ele é capaz de transformar tudo que existe dentro de você. Mas quando você não apaga Ele, quando você deixa de ter uma vida de pecado, você está o quê? Apagando o Espírito. Quando você continua tendo uma vida de desprezo pela presença de Deus, você está apagando o Espírito. E Paulo ele vai continuar ensinando isso. E na cultura grega, quando a gente vai ver essa carta dos Tessalônicos, Paulo ele vai ensinar algo muito bom para essas pessoas. A cultura grega dos Tessalônicos, ela era muito forte na igreja. A cultura grega, ela trazia pregações e ensinamentos de Paulo, que na verdade ia contra a cultura daquele povo. E quando a gente vai ler essa carta dos Tessalonicenses, a gente percebe que havia uma tendência de desconsiderar toda a autoridade legal no meio daquele povo. Eles não obedeciam à lei. E quando eu digo de lei, eu digo às pessoas que realmente têm autoridade, que é polícia, enfim, hoje no nosso século, assim vamos se dizer. E outra coisa, havia uma tendência de retrocesso da imoralidade. Aquele povo não ligava se eles estavam cometendo imoralidade sexual. Aquele povo não ligava se eles estavam realmente fazendo coisas certas ou não. E havia um grupo resistindo ao apostolado de Paulo. Eles não escutavam a mensagem de Paulo. E Paulo, o que ele faz nessa carta dos Tessalônicos? Ele ensina a igreja. E uma das maneiras que Paulo ele vê de ensinar a igreja, e uma das maneiras que Paulo ele vê de intervir contra isso, ele percebe que eles não estão realmente fazendo o que precisava ser feito. E por isso que nós lemos que Paulo ele diz, não apaguem o Espírito. Sabe por que vocês estão vivendo imoralidade sexual na igreja? Sabe por que vocês estão não vivendo diante da lei? E por que vocês negam aquilo que eu ensino para vocês? Porque vocês apagaram o Espírito. Vocês desprezaram o Espírito. E durante o Novo Testamento, durante muitas coisas que a gente vai ver nas cartas de Paulo, ele ensina a respeito de como manter a nossa chama, de como manter o Espírito vivo dentro de nós. E uma dessas coisas, ele primeiro fala que para não apagar o Espírito, fala comigo, não apaga o Espírito. A segunda coisa é, não entristeça o Espírito. E uma coisa que é em Efésios 5, mas aí a gente vai deixar um pouquinho para o final, que ele fala o que o Espírito Santo ele pode produzir na nossa vida. Mas antes disso, eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em João 16.
quando você abre, a gente entendeu sobre não apagar o Espírito, as formas que nós não apagamos o Espírito. Eu queria ler algo do que leva a gente, na verdade, a apagar o Espírito Santo na nossa vida, ou apagar e desprezar os dons do Espírito. Lá em João 16, versículo 7, lá diz: mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. A Bíblia, quando fala de conselheiro, ela está falando do Espírito Santo. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Irmãos, eu parei para pensar enquanto eu estava lendo esse versículo e tentando ligar algumas coisas. Em João 16, na verdade em 1 Tessalonicenses, igual a gente leu, Paulo ele fala, não apague o Espírito. Em João 16, o Senhor Jesus, quando ele vai até o Pai, ele fala, é preciso que eu vá para que o Espírito ele desça, que o conselheiro ele fique. E aqui ele fala, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado. O Espírito Santo, ele faz o quê? Convence o mundo do pecado. Nós apagamos o Espírito, porque nós muitas vezes vivemos em vida após vida, dia após dia, em coisas que na verdade o Senhor já retirou de nós. Que na verdade o Espírito Santo já convenceu você do pecado, só que você decide viver no pecado. E todas as vezes que nós decidimos viver no pecado, o que acontece? O Espírito Santo, além dele se apagar, ele se entristece. Mas Luciano, você não está falando que o Espírito Santo é o conselheiro que vai nos convencer de todo o pecado, da justiça e do juízo? Sim. Mas nós entristecemos o Espírito Santo quando nós não temos esse pleno entendimento de que através da comunidade, o poder dele também se manifesta. E o poder dele se manifesta através da comunidade, para que você e eu seja convencido também do pecado. Sabe, gente, uma vida de oração, ela sim é individual, mas ela não foi chamada para ser individual. Uma vida de oração, ela foi chamada para comunidade, para família. Sozinho você não consegue, sozinho eu não consigo. Uma vida de oração individual é boa, mas quando você não conseguir orar, quem vai te restar? Comunidade. Quando você não conseguir confessar os seus pecados para, sei lá, uma pessoa só ou alguma coisa assim do tipo, o Espírito Santo, ele vai te convencer para que você vá até a sua comunidade. Vocês estão entendendo aqui essa noite? Vamos continuar aqui comigo. Então a Bíblia fala, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado. E a gente vê tantas coisas no mundo hoje acontecendo, e nós já sabemos que o mundo é do maligno. Mas gente, eu fico me perguntando, como pode, a gente na verdade nessa semana a gente foi fazer uma intervenção numa escola que foi muito boa. A gente evangelizou alguns adolescentes, alguns juvenis, e é bizarro a gente ver que dentro da escola, cara, é uma coisa que, sabe, as pessoas tão pequenas, as pessoas tão, sabe, ingênuas daquilo que acontece, elas, sei lá, são abusadas já. A gente estava numa sala e a gente fez uma dinâmica, e uma menina, do nada, ela levantou a mão e ela falou, já foi abusada 2 vezes, 14 anos, gente. O menino estava na frente dela, ele virou para trás assim, ele falou, o quê? E o olho dele escorregou uma lágrima. É aqueles meninos durão assim, sabe? E eu falo, caramba, o que leva uma pessoa a fazer isso? O que leva uma pessoa a, sabe, abusar de uma menina? O que leva uma pessoa a roubar uma outra pessoa? É o que diz aqui em João 16. Eles não foram convencidos do pecado, porque eles não conheceram o Espírito de Deus. E uma coisa que eu fico me perguntando, se realmente se a gente se arrepende no nosso próprio pecado, sabe? Nós somos tão negligentes com a nossa vida diante de Deus, e com tudo aquilo que Deus coloca no nosso coração, que nós achamos só porque eu não fiz meu devocional hoje, eu sou o maior pecador do mundo. E a gente acha que a gente se comparar com, sei lá, um exemplo, tá, gente? Não que vocês sejam. A gente se comparar com um estuprador, isso não significa alguma coisa que realmente precisa ser mudado, sabe?
Porque a gente comete um pecado de imoralidade. O que diferencia? Tudo é pecado. O que diferencia é o Espírito, se ele realmente está aceso dentro de você. Então vamos lá. Quando o apóstolo Paulo ele fala sobre menosprezar os dons do Espírito, igual eu falei, a gente pensa que dons do Espírito é a gente tremer. A gente pensa que dons do Espírito é a gente colocar a mão na cabeça de uma pessoa e ela cair. Pode ser também. Mas a gente acha que ser cheio do Espírito é isso. Mas o ser cheio do Espírito não é isso. É uma das coisas. O ser cheio do Espírito é a gente ver essas pessoas que cometem esse tipo de coisa, mas a gente ter compaixão por aquela pessoa. A gente vê essas pessoas que, sei lá, talvez tenham necessidade, é a gente se compadecer dela. É a gente ver essas pessoas que cometem tantas coisas, é a gente realmente voltar o coração para isso e deixar a nossa posição de lado, irmãos. Deixar o meu eu de lado. O ser cheio do Espírito não é você estar dentro da igreja, nas quatro paredes, e você orar pelo irmãozinho e ele cair no chão. O ser cheio do Espírito é você continuar perseguindo a presença de Deus e ter amabilidade, ter fidelidade, alegria, esperança. É isso que vai te comover. É isso que vai te trazer esperança novamente. E eu não estou falando que, cara, o poder de Deus não te traz esperança, não é isso. Foi nos dado de graça, pela graça do Senhor. Mas o nosso dever diário é correr atrás da presença de Deus. É preservar a presença de Deus. Depois de uma conferência como essa, a tua célula no mínimo deveria ser um ambiente onde você não deveria fazer nada. Sabe, o meu sonho, o meu desejo, na verdade, é que essa noite a gente não precisa fazer nada mais do que nós já estamos fazendo, mas que a presença de Deus inunde o nosso coração de uma maneira que a gente fala: Deus, eu sou tão pecador, Deus, eu sou tão miserável que eu não sei amar direito. Deus, eu falo que eu consigo fluir no Senhor, mas depois de eu estar ali, sei lá, orando em línguas, descendo um manto em todo mundo, depois disso eu não sou ninguém, porque eu não sei amar. Depois disso eu não tenho os frutos do Senhor. Meus amigos, onde está a centralidade de Deus na nossa vida? Sabe o que fala lá em Efésios? Abra sua Bíblia comigo. Efésios 5. Efésios 5, versículo 15. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem encher-se pelo Espírito, falando entre vocês com salmos. Fala comigo: salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente ao Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros, por amor a Cristo. Fala comigo: sujeitem-se uns aos outros, por amor a Cristo. Vida de comunidade. Comunidade, irmãos. Sujeitem-se uns aos outros, por amor de quem? Por amor de quem? Por intermédio do Espírito. Sabe o que eu quero dizer com tudo isso? Eu li uma frase num livro que isso me marcou. John Stott, ele fala: a esperança cristã não é a fuga da realidade,
mas um mergulho mais profundo nela, com os olhos abertos para o Deus que ainda fará. A nossa esperança diária na nossa vida cristã não tem que ser do quão cheio de Deus ou quão a gente treme durante a vida da igreja, mas a nossa esperança em Deus tem que estar com os nossos olhos para o Deus que ainda fará. Ainda fará o que, Luciano? Aí só você pode me dizer, meu irmão. Deus ainda fará dentro da sua casa. Deus ainda fará dentro do seu íntimo. Deus ainda fará muitas coisas dentro da sua célula, dentro do seu discipulado. Mas o que nós temos feito? Se embriagando com outras coisas, e não com o vinho do Senhor, não pelo Espírito. Nós temos se embriagado talvez com as nossas redes sociais. A gente tem se enchido muitas vezes com conteúdos que nós vemos que não é na verdade para ver. Nós se embriagamos de coisas que nós escutamos e nós não conseguimos separar aquilo que é bom. Nós nos embriagamos com coisas que talvez não era para a verdade ser uma verdade dentro de você. Mas a Bíblia ela fala: se embriaguem do Espírito de Deus, sejam realmente sábios na maneira de viver, tendo aproveitado cada oportunidade, porque os dias são maus. Paulo, além de tudo, ele está ensinando como nós podemos ser bons administradores do nosso tempo, em ser sábio em administrar o nosso tempo, e não insensato da maneira de viver, se embriagando com outras coisas. Mas o sábio, diferente do insensato, ele se embriaga com qualquer coisa. Mas o sábio, ele se embriaga com a presença de Deus, para não viver qualquer coisa. Ontem. Foi ontem. Ontem eu fui buscar a Pietra, e algo interessante é que isso que eu ia levar hoje era o que Deus estava falando com ela, porque eu não sabia o que trazer. Eu falei: meu Deus, eu estou em crise, isso que Deus tem falado é no meu individual, não sei o que fazer. Aí no meio do carro eu perguntei: Pietra, o que Deus tem falado com você? Ela pegou e falou. Só que eu vou entrar na verdade no que a gente conversou, e o que Deus na verdade está falando comigo. E algo que eu achei muito interessante é que até nisso a gente consegue viver em comunidade. Todo mundo aqui conhece a história da mulher samaritana? Levanta a mão quem conhece. Glória a Deus. Para quem não conhece, a história ela é bem simples. A gente vai ler já já. Mas o que eu quero dizer é que ontem a gente estava compartilhando disso, e o Senhor ele me inundou com algo tão profundo no meu coração. Eu falo: quantas vezes a gente deixa de compartilhar coisas talvez com o nosso amigo do lado, porque você fala: não, isso aqui é precioso demais para mim. Eu não tenho nada contra quando o Senhor fala algo no seu individual, mas isso aqui era o meu individual. Mas quando nós compartilhamos entre nós, existe um fluir de Deus. Mas existe um ponto que nós precisamos entender na nossa vida. Foi o que a mulher samaritana entendeu. Ela se embriagava com muitas coisas, com homens, com coisas que ela escutava e também falava. E a Bíblia fala, lá em João 4, abre a sua Bíblia aí rapidinho, eu estou caminhando para o final. Lá em João 4, no versículo 7, fala: nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco da água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Jesus aqui, ele estava com fome. Ele decidiu não ir com os discípulos para realmente ficar ali naquele local, porque ele já sabia o que ia acontecer, mas ele estava com fome. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e lhe receberia água da vida e água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem com quem tirar água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, pelo qual mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber dessa água
terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele disse: Vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: Você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é o seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que você é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é lugar onde deve adorar. Gente, aquela mulher, ela tinha uma necessidade durante muito tempo da vida dela. Aquela mulher, ela tinha uma sede que somente o Senhor Jesus, ele poderia saciar. Só que Deus, sendo 100% Deus e 100% homem, porque ele sentiu fome, ele sentiu sede. Só que o interessante, quando nós vemos essa passagem e quando nós lemos essa passagem ela se manifesta de tantas formas quando a gente lê e relê ela. E o Senhor, ele se manifesta de todas as formas diferentes. E a Petra no carro, ela trouxe algo muito interessante. Jesus, ele sabia o que aquela mulher precisava, mas ele estava com fome. E ele é Deus e era um homem, semelhante a mim e a você. E sabe o que eu acho interessante? É que mesmo Jesus, ele realmente sabendo o que aquela mulher precisava, ela pediu, me dê dessa água, ou seja, me dê do seu Espírito, me dê do seu Espírito. E quando o Senhor deu aquela água para ela, ela foi convencida do pecado, igual a gente leu em João. Ela não mais se embriagou com coisas do passado, porque quando a gente vai ver mais para frente nessa passagem, aquela mulher, ela vai para a aldeia dela, e a aldeia dela é toda ganha. Mas por quê? Porque ela foi lá, orou na cabeça das pessoas, elas caíram no chão e tremeram? Não, porque ela amou, independente do que aconteceu. Ela se embriagou do Espírito, e ela manifestou aquele Espírito. Mas Luciano, o que você quer dizer com tudo isso? Meus irmãos, a nossa vida de pecado só é convencida quando nós pedimos da água da vida para o Senhor. Quando nós voltamos os nossos olhos e nós enxergamos nada em nós, mas nós temos tudo de beber nele, nós temos tudo de comer nele. E sabe qual que é o mais interessante nesse texto? A Bíblia não menciona se Jesus tomou da água. Ele mesmo com sede, ele foi saciado de uma outra forma. Talvez você está aqui nessa noite precisando ser saciado, e talvez você não tenha coragem de talvez pedir para o Senhor. Eu falo, peça e beba. Talvez você está aqui nessa noite, você já se sinta saciado, mas talvez você abrindo a sua boca e compartilhando com a comunidade, igual o Senhor Jesus fez com aquela mulher, e ele também foi saciado. Provérbios diz, aquele que realmente dá de beber, ele também é saciado. Sabe, gente, eu queria que nessa noite a gente largasse um pouquinho o nosso orgulho, largasse um pouquinho, caramba, o que eu estou fazendo aqui hoje? O Senhor Jesus, ele realmente quer nos encontrar de uma forma onde a gente não precisa fazer tantas coisas. Aquele povo de Tessalônica, eles se encheram do Espírito logo após, depois do ensinamento de Paulo. Paulo, ele fala, olha, não desprezem 3 coisas: a fidelidade, a fé no meio de vocês, e a terceira coisa, que é a mais importante, o amor. Talvez falta amor dentro do nosso coração para perseguir a presença de Deus. Talvez falta amor dentro do nosso coração para receber vida de Deus. Mas Luciano, eu vou ter amor pelo quê? Por aqueles que não foram convencidos do pecado. Luciano, eu vou ter amor pelo quê? Pela sua própria vida, cara. Quando a gente vê na Bíblia, a gente vê o primeiro milagre de Jesus, ele transformando água em vinho. Um livro que a Preta ela está lendo, enfim, ela passou ontem o carro inteiro lendo um capítulo inteiro. Algo que ela leu e me chamou muita atenção.
Eu queria chamar a equipe de louvor já. Uma frase gente. Uma frase desse livro, presta atenção aqui. Uma frase desse livro estava falando a respeito do casamento que Jesus ele realizou, o primeiro milagre dele, que foi transformando água em vinho. E todas as vezes que a gente vê isso, eu nunca tinha parado, na verdade, para pensar. E aquilo explodiu na minha mente, e a mente da Pedro também. É que, por que Jesus, no primeiro milagre dele, estava em um casamento? Você já parou para pensar nisso? Por que Jesus, ele poderia estar em outros lugares, curando outras pessoas, mas o primeiro milagre de Jesus foi transformar água em vinho? Água representa o Espírito de Deus. Vinho representa uma alegria. Vinho representa no Novo Testamento aliança. Por que Jesus, no primeiro milagre, ele estava em um casamento? Porque qual que é o final de todas as coisas quando o Senhor voltar, gente? É ele se casar com quem? Com quem? E quem é a igreja? A noiva de? O primeiro milagre de Jesus, ele estava para onde apontava o final dele. O primeiro milagre de Jesus, onde ele transformou água em vinho, ele estava para onde apontava o final dele, a felicidade, a alegria dele. E ele sabia que se faltasse vinho naquela época, não teria alegria no casamento. E ele transformou aquela água em vinho. E qual que foi o ato de Jesus na ceia? Pegar o vinho e falar: esse cálice de vinho representa a nova aliança que eu tenho comigo e com vocês. O ser cheio do Espírito não se trata só da gente cair em poder. Se trata de uma alegria que talvez falte em mim e você. Se falta talvez de olhar para o casamento de Cristo e falar: eu quero realmente casar com o Senhor, como comunidade, como igreja. E a frase que esse homem ele trouxe nesse livro, presta atenção nisso. Ele fala: Jesus se colocou no meio de toda a alegria da festa, do casamento, e bebeu a dor que se aproximava, para que hoje, você e eu, os que nele cremos, possamos nos colocar no meio de toda a dor do mundo, e beber da alegria que se aproxima. Meus amigos, Jesus, sabendo a dor que ele ia passar, ele bebeu dessa dor, naquele casamento. Mas ele bebeu essa dor para que um dia eu e você tivesse uma alegria. E ele sabendo que bebendo daquela dor, ele também ia ter a alegria dele no final das coisas. Sim ou não? E o que eu acho mais interessante nisso, é uma história de um homem, chamado Zaqueu. E eu já estou acabando. Mas eu sinto muito forte, o Senhor, nessa noite Ele vai renovar a alegria de algumas pessoas aqui. E talvez você não pule, talvez você não rode, mas quantas vezes a gente deixou de sentir o que o Senhor sentiu, o Senhor Espírito Santo sentia, as dores que Ele sente? Qual foi a vez, em vez de você falar mais Deus, ou vem sobre Ele Espírito Santo, você falou: vem Espírito Santo sobre mim, compartilha as suas dores, aquilo que você tem sentido, aquilo que você tem visto, aquilo que você realmente quer que eu faça? Qual tem sido as suas dores? Qual tem sido a esperança que você tem para o povo que eu caminho? Sabe, irmãos, o perseguir a presença vai além de realmente a gente entender quem nós somos. Nós temos que entender a pessoa que está sendo adorada. E é por isso que Paulo ele fala: entoem como uma só voz em hinos, cânticos e salmos. Porque a gente adorar o Senhor em comunidade vai muito além daquilo que nós sabemos fazer ou daquilo que nós queremos fazer. Eu queria que apagasse as luzes. Ah, Deus, vem sobre nós agora. Convença-nos do pecado, nos mostre a justiça, nos faça ver novamente
aquilo que nós precisamos ver. Nos faça sentir novamente o que nós precisamos sentir, não por emoção, mas por convicção. Por convicção de quem é o Senhor, por convicção daquilo que somente o Senhor sabe fazer. Lucas 19, lá no versículo 5, quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar na sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente, o recebeu com alegria. Todo o povo viu e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E de alguém que se extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nessa casa, porque este homem também é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Meus irmãos, Lucas 19 vai falar sobre a história de Zaqueu, um homem que queria ver a Jesus, e ele subiu no mais alta árvore, e olhou para o Senhor. Ele queria ver Cristo. Quanto tempo faz que na nossa cadeira o Espírito Santo não nos toca, e você começa a chorar, a se quebrantar, não pelo que está sendo dito, mas pela convicção do Espírito, te convencendo do pecado, não por aquilo que você sabe fazer, mas por aquilo que Ele quer fazer através de você. Sabe, o seu cargo, a sua liderança vai passar. Mas será que hoje, essa noite, você pode subir num lugar ainda mais alto para ver o Senhor e falar: eu preciso de Cristo? Será que hoje, essa noite, você permite o Espírito Santo tocar no seu mais íntimo ser? Queria que você ficasse de pé no seu lugar. Meus amigos, Zaqueu, ele foi convencido. Zaqueu, ele teve algo dentro dele. Ele falou: olha, Senhor, eu tenho doado metade das minhas riquezas para os pobres. E se um dia eu cometi o pecado de extorsão, eu estou dividindo, eu estou, devolvendo tudo aquilo que um dia eu tirei deles, mais de 10 vezes. Sabe o que Zaqueu ele teve aqui? Ele preferiu doar tudo. Ele preferiu doar tudo, quando ele percebeu que na verdade ele não tinha nada sem o Senhor. Ele preferiu doar tudo, quando ele percebeu que na verdade sem o Senhor nada ia acontecer. E é por isso que ele subiu na árvore. Sabe, eu não sei o que o Senhor vai fazer aqui hoje e agora, mas eu queria que aí no seu lugar, deixe o Espírito ser livre através da sua vida. Será que no seu lugar você pode levantar suas mãos? O mais alto que você puder, levante suas mãos. Assim como Paulo falou, que em comunidade, que em família, que a gente possa entoar cânticos, salmos e hinos. Sabe, você que está aqui pela primeira vez, existe um selo preparado para você. Existe um Deus que Ele estava te esperando. É necessário você pedir. É necessário você pedir. Peça e receberão. Peçam que através do interior de você fluirá rios de águas vivas. Que os dons do Espírito, que o amor,
a paz, a paciência, a fidelidade de Cristo Jesus venha sobre nós agora. Vamos lá, você que tem línguas, você que tem cânticos, comece a entoar isso no seu lugar agora. Sim, Deus, nós desejamos mais da sua presença. Nós desejamos mais de quem o Senhor é. Vamos lá, deixa o Espírito Santo ser livre aqui agora. Deixa que Ele te convença daquilo que você precisa ser convencido. Sabe, você que tem sede, você que quer beber dessa água, começa a ser intencional ainda mais no seu lugar. Somente você que tem sede, começa a atrair a presença de Deus. Não espere algo. Produtor, coloque de novo. Vamos lá, será que a gente pode ir um pouquinho mais fundo nisso? Diga sentados. Vamos lá, um pouquinho mais alto, mais intensidade. Mais Espírito Santo, mais Espírito Santo, mais da sua presença.
Quem vai atrás? Quem vai atrás? Se Ele está aqui, eu vou estar lá. Se Ele está aqui, eu vou ficar. Se está do outro lado, vou atravessar. Eu vou atrás da tua presença. Vamos lá, vamos declarar. Aí no seu lugar, levante suas mãos mais alto que você puder. Espírito Santo, nós oramos por mais agora. Enquanto os instrumentos, eles vão tocando, eu vejo algumas pessoas aqui que vai começar a ter visões. Eu vejo algumas pessoas aqui que vai começar a sentir o seu coração arder. Talvez você vai sentir aquilo que o Espírito Santo ele está sentindo agora. Talvez você vai ter vontade de gritar. Talvez você vai ter vontade de chorar, de se ajoelhar. Você que tem sede, venha e beba. Você que tem sede, venha e beba. Venha e beba. Vamos lá, Deus, nós oramos mais do Senhor agora. Espírito Santo, intensifica a sua presença. Nós não queremos desprezar o seu mover. Você que sente a vontade de profetizar na vida de alguém, chega nesse irmão e profetiza.
Vamos lá, Ticais! Vamos lá, Ticais! Esse é o amor do Senhor!
Vamos lá, feche os seus olhos. Talvez você está sentindo o seu coração queimar agora. Talvez você está sentindo coisas que você nunca sentiu antes. Deixe o Senhor continuar produzindo isso dentro de você. Eu vejo algumas pessoas que vai começar a sentir uma alegria, um vinho novo vindo sobre você agora. Uma alegria que você não vai conseguir conter. Um choro que você não vai conseguir conter. Vamos lá, libera isso agora. Mais Espírito de Deus. Mais Espírito. Mais Espírito. Veja algumas pessoas tendo visão agora. Começa a liberar essa visão que você está tendo em forma de oração. Começa a liberar essa visão que você está tendo em forma de oração. A gente não precisa de uma música sendo entoada. Receba mais do Senhor agora. Talvez está vindo cânticos na sua mente. Talvez está vindo palavras. Comece a liberar esse cântico. Comece a liberar essas palavras.
Olha aqui para mim, só um minuto. Eu sinto algo no meu espírito e algumas pessoas veio compartilhar aqui comigo também. Você que está nos visitando pela primeira vez, talvez você não está entendendo o que está acontecendo, talvez você não sentiu algumas coisas, mas assim como um irmão veio compartilhar aqui comigo, ali na frente do palco, existe uma palavra na Bíblia do filho pródigo. Talvez você não consiga se enxergar sendo amado pelo seu próprio pai. Talvez você não consiga se enxergar sendo amado pelas pessoas à sua volta. Mas hoje nós temos uma novidade. O próprio Deus, o que te fez, o que te criou, o que te chamou para a existência, Ele está aqui para te amar. Ele está aqui para te chamar de volta para um lugar que você nunca deveria ter saído. E para um lugar que você tem que conhecer. Eu queria convidar as pessoas que estão nos visitando pela primeira vez, vir aqui na frente. Você que está nos visitando pela primeira vez, levante sua mão, deixa eu ver você. Queria te convidar a vir aqui na frente. Tem uma pessoa vindo aqui, uma outra pessoa ali. Vamos lá, você não precisa se sentir envergonhado, podem vir mais para cá. Existe um Deus que Ele é capaz de fazer mais do que nós imaginamos, do que nós pensamos, ou do que nós deveríamos ser, na verdade. Existe um Deus que Ele é capaz de nos amar acima de qualquer coisa. E esse Deus, Ele está aqui para amar vocês, assim como nós. E com todo carinho e com todo amor, nós não estamos oferecendo ou pedindo coisas para vocês. Nós estamos querendo compartilhar uma verdade que um dia eu vivi, que um dia como todo mundo aqui viveu. Eu queria perguntar para vocês, se vocês hoje querem realmente aceitar esse Deus morando no coração de vocês. E que esse amor, Ele inunda a vida de vocês, os dias de vocês, durante todo o tempo, durante todo momento. Eu queria saber de vocês, se vocês hoje querem aceitar Jesus. Não porque Jesus está pedindo algo em troca para vocês, mas porque Jesus, Ele está te oferecendo algo muito além daquilo que você nunca teve. Eu queria saber se você hoje que está aqui na frente quer receber o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. Levanta a sua mão para que todos vejam. Talvez você que está aqui na frente também, talvez você já aceitou o Senhor Jesus, mas uma vez na sua vida você se afastou dele. E se você está aqui na frente também, você quer se reconciliar, levante sua mão para que eu possa ver você também aqui na frente. Aqui, tem pessoa aqui, tem uma pessoa aqui. Será que você pode aplaudir o Senhor no seu lugar? E como a gente estava compartilhando aqui, essa água que vocês vão tomar hoje, vocês nunca mais terão sede de outras coisas. Essa é a água que te traz vida, paz, felicidade. Eu queria que você fechasse os seus olhos, colocasse a mão no seu coração. Queria que você repetisse uma oração comigo. Fala: Senhor Jesus, hoje eu me arrependo dos meus pecados. Hoje eu confesso o Senhor como único e suficiente Salvador. Senhor Jesus, me batiza, me cele com seu Espírito. Fala: Senhor Jesus, escreve meu nome no livro da vida, porque a eternidade é o meu lugar. Amém. Você que está aqui na frente viu essas pessoas, comece a orar por essas pessoas. Ore por essas pessoas agora.